Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra e, para minha surpresa, nesse dia 13 de agosto de 2020, temos outros santos, lógico, dentro do calendário geral romano, que é Santo Ponciano e Santo Hipólito, mas a Igreja do Brasil, principalmente lá na Bahia, e quem é devoto também, né, que lutou, batalhou para colocar Santa Dulce dos Pobres lá no altar dos santos, esse é o dia dela. Então a cor é branca, porque ela morreu de idade, né? Ela não foi mártir, né? Graças a Deus. Desculpa. Então vamos iniciar fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o mês das vocações, então vamos recordar aqui algumas coisas que eu não falo todo dia, né? Estamos em agosto, mês das vocações. Nesse domingo, no domingo, dia 2, foi a missa dos padres, dia 4 foi o dia do padre. Ai, desculpa, gente, é que tá tendo mudança de temperatura, tá seco, tá falta d'água aqui, bem grave. E ainda para piorar, voltou minha tosse alérgica. Nossa, é horrível. Aí dia 9, que foi dia dos pais, mas também foi dedicada ao domingo das famílias, e estamos na semana das famílias, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pelo menos é o tema aqui da arquidiocese, deve ser da igreja toda, né? Desculpa se eu tô meio aérea, né? Mas é que é tanta coisa, tanta informação e eu tô meio viciada em notícia. Mas eu vou tentar não abalar vocês também não, porque... Ai, não dá, né, gente? Não dá certo, né, ficar falando coisa ruim, porque junho e julho foi uma tristeza, tava muito mal-humorado. Aí quem tá me acompanhando nos áudios, né, eu andei falando aí não sei se foi na liturgia ou no momento meditando com Nossa Senhora, mas porque são os dois momentos que eu tenho para falar algumas coisas. Aí eu falei que eu tô fazendo leite vegetal, né, de batata inhame cozida, não é cará. Até eu tenho que fazer experiência com o cará. Mas cará não é muito aqui da região, é mais inhame. E por incrível que pareça, tem me acalmado meus nervos, como diz os antigos. Então você, pessoa, mulher querida, que sofre de TPM, sofre com a menopausa, porque eu tô nesse período duplo, né? Tá muito nervosa, qualquer coisa irrita. Amiga, cozinha, lava, depila a batatinha, porque o inhame é aquele que tem aquele pelo, né? Tem gente que planta, então por isso que eu falo. Outros não, já vem depiladinho. Ele solta uma gosminha, mas é tipo um quiabo, é parecido com quiabo, né? Mas ele não se preocupa, não. Vai, não sente nojinho da gosminha. Você descasca ela, a batata, cozinha na água tranquilamente, tá? E depois bate no liquidificador, pode ser com a mesma água do cozimento, né? Ou com água mineral, fica a teu critério. Eu, particularmente, como estamos aqui na secura, meses sem chuva, eu tenho que aproveitar qualquer água, né? Então, já aproveito a água do cozimento e bato ali no liquidificador. Pode esfriar um pouquinho, tudo, ele tá macio. Tem que deixar ele macio com uma cor meio roxinha, azulada. Eu não recomendo tomar ele cru. Não recomendo. Porque ele tem uns oxalatos, que são os cristais que podem causar entupimento no rim. Pode dar cálculo renal ou até coisa pior. Então cozinha, é que nem mandioca, tem que tomar cuidado. Melhor cozinhar nas duas situações, tá? E aí eu tô tomando e tá fazendo equilibração de hormônio. Eu descobri nas internet da vida, uma moça chamada, aqui no canal do YouTube, chamada Pensando ao Contrário. Ela é que nem eu, assim, fala bastante. Um ou outro vídeo dela é bem bacana de observar. Mas principalmente essa da batata inhame foi uma surpresa. Eu fiz o teste, olha, maravilhoso. É porque eu tenho um vizinho que planta e, tadinho, ele planta e dá muito no quintal dele. Ele deu umas 3 sacolas de batata. E eu gosto de comer refogado, inclusive, ensopado, né? Mas é muita batata. E aí eu resolvi fazer o leite de inhame, porque o pão de inhame não consegui, não deu certo. Aí nossa, agora eu não fico sem, né? Aí tem melhorado um pouco o meu humor, né?
E eu digo também para os homens, né, se você também está deixando de tomar o leite animal, de origem animal, eu sugiro que você tome também a batata inhame, que vai te acalmar bastante. Diz que equilibra também os hormônios masculinos, tá? Fica a dica. Bom, já que eu tô falando de comida, desculpa, eu sei que eu ia fazer uma oração, né? Mas já que eu tô falando de comida, e comida é vida, eu tenho que fazer um comentário, vou entrar direto no pitaco. Aí já encerra tudo, já encaramos a liturgia e digo tchau pra vocês. Então, pitaco. Eu comentei que coloquei o vídeo do Padre Duarte de Souza Lara aqui na pasta Momento Oracional e o Ser Católico, que são pastas abertas aqui da minha playlist. Na verdade, eu tenho um monte de pasta, mas a 90% é tudo fechado, é só pra mim. É só eu que vejo. Mas os que estão abertos são Notícias, Ser Católico, Momento Oracional, Liturgia da Palavra e deve ter um ou outro, porque eu não estou alimentando o sistema, não estou pondo nada. Nessas duas pastas que eu falei anteriormente, eu coloquei um vídeo do Padre Duarte Souza Lara, em que ele vai dar uma explicada melhor a respeito dos fins dos tempos, de como sobreviver, mas principalmente Lectio Divina. Ele vai dar umas orientações de oração, como ler a Bíblia, quais são as Bíblias que ele indica, qual que é o estudo bíblico. Ele até falou de um material, é a Bíblia de Jerusalém, mas ele falou, é que eu não vi tudo ainda, eu tenho que ver, é que eu tô meio ainda, eu tô com os áudios do Dom Henrique Soares na minha cabeça ainda, eu tô digerindo. Mas esse vídeo de 23 minutos, menos de 30 minutos, ele vai citar algumas referências de introdução de Bíblias, por exemplo, ele cita um, acho que de Salamanca, aquele eu não conheço, né? Porque Portugal e Espanha estão meio próximos, então né? E eu recomendo qualquer tradução de filosofia antiga, medieval, qualquer livro, a tradução tem que ser da Espanha, principalmente se for de Salamanca. É muito bom. Sabe, se você consegue ler espanhol, não precisa falar espanhol, se você sabe ler tal da, como é que é? Espanhol instrumental, né, que a gente chama, você consegue ter uma amplitude maior nos seus estudos. Então, desde o tempo da faculdade, eu tinha um professor de antiguidade tardia, que é aquele entremeio, né? Fim da antiguidade, começo da idade média. Então, ele é antiguidade tardia. Então, esses livros clássicos de filosofia que vinham de Roma, da Grécia e tal, as melhores traduções dos manuscritos vêm da Universidade de Salamanca, que foi fundada dentro da Igreja Católica, tem toda uma tradição católica. Excelente, só tem especialista grande aí. E aí, o que acontece? Aí você deve estar pensando, meu Deus, ela está falando de comida e agora está falando de estudo de Salamanca. Calma que eu chego lá, só um pouquinho. Tá, essa é a parte que eu queria falar do vídeo do Padre Duarte. Ele tá falando algumas coisas porque houve um vídeo um pouco que deu uma polêmica que ele não queria que desse. Ele explica isso nesse vídeo de menos de 30 minutos. Porque antes ele fez um vídeo que circulou aqui no YouTube de vários canais católicos e eu acredito que o pessoal também não entendeu ou não conhece o trabalho do Padre Duarte. Tá? E no primeiro vídeo de quase 1 hora, ele fala, não, vamos tentar sobreviver nesse momento de pandemia, talvez sinais de fim de tempo, de ter umas galinhas, morar fora dos centros urbanos. Ele meio que só deu umas dicas, assim, sabe? Porque na realidade é o que a maioria está falando. Não fique muito perto dos centros urbanos, né? De repente tem que plantar a própria comida. É isso. Mas é lógico, quem está no centro urbano não tem como fugir para a chácara, até porque o interior já está lotado. Não falo só de Portugal, falo aqui do Brasil também. Gente, calma, né? Ele só quis dar uma dica. Aí diz que deu um alvoroço lá entre os irmãos católicos lá, diz que ele até ficou meio... Eu não sei o termo, mas eu senti que ele ficou incomodado. Que as pessoas mais próximas dele não entenderam o que ele falou no primeiro vídeo. Então ele está tentando dar uma reafirmada. Apesar de eu não ter visto inteiro esse vídeo do Padre Duarte, eu vou dar minha opinião aqui no Brasil. Então você que é brasileiro, gosta do Padre Duarte, ele está falando de uma realidade de Portugal, porque ele é de Portugal, acho que ele é do interior ali, tudo, apesar de ele ser uma pessoa citadina. Ou seja, a família dele é urbana.
mas ele está na região do interior ali de Portugal, que é a Diocese de Lamego. Eu não conheço Portugal, tá? Mas eu vou dar o meu pitaco, que tem a ver com comida e tem a ver com o vídeo do Padre Duarte. Você está preocupado? Ó, hoje eu fiz compras, tive que fazer no mercado aqui, e esse mercado fica de frente para uma grande loja de flores e terra e adubo. E esse mercado está em expansão, também está vendendo terra de saco de 20 quilos ou 10 quilos. Olha, se eu contar para vocês que nos carrinhos das pessoas, eu acho que deu para contar umas 3 pessoas ao mesmo tempo assim, com um saco de terra preta para plantio. Vocês não acreditam. Eu nunca tinha visto tanta gente comprar terra, hoje principalmente. Porque hoje é o dia que as verduras estão em promoção, pelo menos aqui na minha cidade. Toda quarta-feira é o dia do feirão. Aí tem coisa de menos de R$ 2. Ah, cenoura 1,79, abobrinha menos de R$ 1. Então é o dia de aproveitar. Até o ovo estava barato, não deu para comprar. Faltou espaço no meu carrinho de feira. Mas enfim, não vamos falar sobre isso. Então o que acontece? Dica. Na verdade eu já estou fazendo umas experiências culinárias que eu já, em uns áudios aí, eu já comentei. Leite de inhame cozido, que é aquela batata inhame, pãozinho com farinha de aveia, mas eu descobri que dá para substituir a farinha de aveia por farinha de milho, não é fubá, é aquela farinha de milho para farofa mesmo. Pode ser a amarela ou a branca. Sugiro a branca que é mais, assim, é melhor para digestão, que nem fubá. Tem fubá branco e fubá amarelo, né? O fubá amarelo você faz bolo, o fubá branco você faz polenta. É bem assim, os italianos fazem, né? Os descendentes. Aí o que acontece? Por exemplo, na minha cidade de Curitiba, mesmo aqui eu estando num bairro periférico, é proibidíssimo criar galinha. Então não dá para seguir o que o Padre Duarte está falando. Agora, se você mora num lugar do interior do Brasil, em que na sua cidade, a cidade do interior, dá para criar galinha em casa, cria aí, não tem problema. O ovo tá caro mesmo. Mas eu moro no centro urbano, eu vi que dá para fazer horta em casa. Beleza, então faz a horta em casa. Saiba como fazer. Aqui em Curitiba, a prefeitura lançou um projeto tardio, porque eu não sei se o prefeito vai ser reeleito, né? Porque se for reeleito, o projeto dura mais 4 anos. Fazendas urbanas. Gente, isso também tem uma questão política. Então, quando entra um novo prefeito, independente se são 4 ou 8 anos, o que foi feito por aquele político, se for da oposição, digamos assim, é retirado. Não tem mais recursos, eles desmontam toda a estrutura, mesmo que seja algo bom, eles não mantêm. Aqui no Brasil é assim mesmo. Eu vejo aqui pela minha região. Então, nesse momento atual do prefeito atual nosso, ele montou as fazendas, hortas, não, desculpa, não é fazenda, é hortas urbanas, em que ele alimenta regiões, ONGs, associações de bairro, de líderes comunitários, daquela região mais pobre, e é plantado hortaliça, tempero, chás, punks, né? Quer dizer, não é punks, é punk, é sem o S. Aqui no Brasil veio um movimento muito forte que é unido com o vegetarianismo. Eu vou falar a verdade. Algumas pessoas ligadas ao vegetarianismo eu não curto porque eles levam aquilo como se fosse uma religião. Mas eu também não posso jogar fora as ideias que eles falam porque tem a ver. E vegetais você pode comprar mais barato. Hoje eu comprei um pedaço de abóbora menos de R$ 2, um e pouquinho, um pedação grande assim que eu estou decidindo se eu faço que bebe ou que bebe, né, que é salgado, ou se eu faço doce. Aí estou pensando. Já está partidinho, só falta descascar e fazer. Então o que acontece? No Brasil existe uma outra cultura que eu vou tentar estimular porque é uma forma. Primeiro, descobrir quais são as plantas punk da sua região, que são comestíveis, que você olha é mato, mas dá para comer. Na minha região é serralha, tanchagem, que dá para fazer chá. Eu plantei parece um mato aquilo, mas é uma mudinha que estanca o sangue com qualquer corte. Eu não sei o nome, é coisa de japonês. O negócio disseminou aqui no meu bairro, a mudinha. Ela dá que nem mato, lembra um pouco salsinha. Dica, você cortou seu dedo com papel, sabe aquele sangramento leve?
Ou até mesmo profundo, que você tem que levar lá no médico, que tem que dar ponto, você estanca com salsinha fresca. Você amassa a salsinha e coloca no ferimento. Cortes, tá? Ele estanca. Só que essa planta que eu chamo, tem um nome em japonês lá, ele estanca mais rápido que a salsinha. Então eu tenho que ter ela aqui como se fosse planta medicinal. Tô plantando alface no vaso, para horror do pessoal aqui de casa, porque diz que nunca viu alface no vaso. Eu falei, ué, mas eu quero fazer um teste, né? Tô plantando salsinha, cebolinha, né? Porque cheiro verde, é R$ 1 um massinho. Ah, não, mas eu quero ter na horta. Ah, mas dá muito. Eu jogo fora. Não joga. Se você não consegue doar, você faz aqueles temperos, né? Tem muito aqui na internet que é sem sal. O pessoal da comida fitness faz muito. Usa salsinha, cebolinha, cebola e alho, bate tudo no processador. Se quiser colocar um pouquinho de sal, mas também bastante azeite de oliva, ele dura aí por uns dias na geladeira. Também fiz o teste. Como é que substitui o ovo? Então, o ovo é assim. A banana madura, eu particularmente gosto da caturra, ele dá uma liga. Então, uma banana equivale a um ovo. Eu particularmente não gosto de chia. Eu não me adaptei com aquela semente. Eu acho muito perigoso, inclusive, comer aquilo. Pra mim, porque ele me estufa tudo. Tem a linhaça, água do cozimento do grão de bico. Então, substituições. Começa fazendo substituições. Tá? Tem que começar a mudar o conceito. É literalmente sair da caixinha. Né? Eu falei esses dias fazer um pãozinho de farinha de aveia. Já fiz as medidas em colher de sopa. Eu vou começar a falar essas coisas, né? Até porque essas coisas naturebas, assim. Então, no caso eu tô fazendo com farinha de milho, que é mais em conta. Vem mais do que farinha de aveia, né? Ou senão você fala, só consigo flocos grandes de aveia. Não se preocupa. Você pega o liquidificador, pega lá os flocos, aveia em flocos e bate no liquidificador dando batidinhas assim. Cuidado para não queimar a máquina, né? Dando umas batidinhas assim, ele vai no seco, ele processa, vira farinha, tá? Porque a aveia ainda é barato. Mas vamos supor que você gosta de uma farinha de milho. Então, 4 colheres de farinha de milho, 2 colheres de polvilho doce ou araruta, tá? Você mistura os secos, coloca um ovo, mas se não tiver ovo, uma banana madura. Quando é farinha de milho, tem que ser umas 3 colheres de sopa de água, mas se tiver muito seco, pode pôr mais uma colherzinha de sopa de água até dar uma liga, fazer uma massinha que dê para fazer um pão, um bolinho. E uma colher de chá de fermento químico. Você pode substituir o fermento químico por... Agora tem que ver as medições, né? Bicarbonato de sódio com cardamomo. Tá? Isso aí a receita tá no pensando ao contrário, eu não lembro as proporções. Eu ainda tenho fermento químico, não é o ideal, né? Agora, se você faz fermentação natural, aquele descarte que você faz lá do fermento natural, você pode usar para fazer também. Aí tem que fazer a medição, porque eu não faço mais fermentação natural. Aquele para fazer fermento, levain, não sei o quê, porque tem um que você descarta, né? Eu não descarto nada, porque eu também não tenho para quem dar. Eu não descarto nada, eu aproveito tudo. Aí aquele descarte eu já vou fazendo um pãozinho. Aquilo lá é muito bom para estimular o seu intestino. Então, assim, eu tô falando na realidade brasileira, pelo menos na minha região sul. Tá? Talvez você já saiba fazer coisas com batata doce, com mandioca, né? Sempre tem alguma coisa diferente, né? Assim como não é comum aqui baião de dois, né? Que é lá da comida lá da região Nordeste, aqui a gente come outras coisas. Churrasco. Não, tô brincando. Né? Então, de vez em quando eu vou estar fazendo minhas experiências e falando pra vocês. Então, assim, calma, gente, calma. Por enquanto, o mundo não tá acabando. Por enquanto. Mas temos que estar firme e fortinho, né? Fortalecido também do corpo. Então vai comendo batata inhame também. Vai comendo uns tubérculos diferentes, né? Então qualquer coisa que você plante é viável, tá certo? Então não entra em pânico. Não precisa também criticar o Padre Duarte, tadinho. O Padre Duarte fala as coisas e toda vez ele fica lá chateado porque as pessoas não entendem o que ele tá falando.
Não é a primeira vez que ele fala disso. Ele às vezes fala algumas pregações, diz que teve bispos, aí não sei se é do Brasil ou de Portugal, que chamaram ele de louco. Mas não foi por causa desse negócio, não. Foi por outras coisas. Gente, ele é padre exorcista. Ele deve ter visto muita coisa e vê ainda. Sabe? Então, é lógico que tem gente que não vai gostar muito das coisas que ele fala. E ele fica chateado, né? Então, assim, ele está falando de uma realidade lá de Portugal. E eu estou trazendo para você realidades do Brasil, que você também tem que fazer como diz, sair fora da tua caixa mental, estrutura fechada, porque vai chegar uma hora que você não vai mais beber leite animal. E como é que você substitui isso? E vamos falar, leite animal faz mal. Quem tem diabetes, pré-diabetes, aquilo lá derruba você, dá sono, ainda piora aí toda a tua situação. Não faz bem, tá? Ou pessoas que amam café demais, né? Ah, gente, eu aqui na região é difícil ter quiabo, mas eu descobri que dá para fazer café com a semente do quiabo seco. Você já pensou? Diz que é até remédio. O pessoal lá do Nordeste, que é região quente, né? Eles malham o quiabo, eles abrem, deixa secar, eles abrem todo, pega aquela sementinha fica bem pretinha e vai fazendo, tostando que nem café. Eles vão tostando e tostando, tostando, tostando. Chega, parece até pipoca. Eu vi uma moça lá dos interior lá do Nordeste fazendo. E depois moe. Isso eu queria fazer, mas não consigo. Eu só encontro quiabo fresco. Ai, essa experiência eu ainda não fiz, gente. Mas você que toma muito café, experimenta fazer café com quiabo. Tem gente que faz café com aquele caroço do açaí, né? Quem é da região norte. Diz que fica bom, né? Eu não sei, açaí pra mim já chega processado, porque aqui não dá açaí é no nortão do Brasil. Entendeu? Então tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Ai, mas eu tenho que beber o café brasileiro vindo dos cafezais de Minas. Sei, mas vai chegar uma hora que daqui a pouco vai ter água suja pra nós beber, né? E aí? Como é que vai ser? Então, dei o meu pitaco, tá? E assim, tenha respeito pela pessoa do Padre Duarte. Eu tenho um carinho muito grande por ele, tudo que ele falou nas pregações, aí, desde a Canção Nova, Instituto Recede, lá do Misericórdia, eles fazem o Misericórdia Brasil, lá com a irmã Kelly Patrícia. Ele não é muito da mídia, ele não sai muito. O canal dele também, de vez em quando, ele posta um vídeo, mas procure na playlist dele todos os vídeos anteriores, assim, para você ouvir o que ele tem para falar, nesses anos todos. É muita coisa, é bastante, tá? Fora a vivência que ele tem, né, de como padre exorcista lá na região dele lá, beleza? Ótimo. Gente, então o pitacão ficou longo, vamos partir para a liturgia deste dia 13 de agosto. Maravilhoso, dia de Santa Dulce dos Pobres. Santa Dulce, rogai por nós, né? A oração inicial. Às vezes me empolgo, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Detalhe. Às vezes você acha assim, mas o Padre Duarte, eu vi umas coisas assim meio mundanas que ele faz, né? Que ele anda de motocross, e ele toca bateria, né? Porque tem uns vídeos que ele tem uma instrução musical, ele é baterista. E fora que a paixão dele é andar de motocross, porque tem vários tipos de moto, né? Não é moto de corrida, assim, de pista, é moto daquelas de pegar lama. Então você talvez fique assim meio, mas esse padre... Pois é, o padre vive, meu filho, melhor isso... Olha, esse negócio de moto, eu tenho experiência já na família. Eu tinha as nora não, cunhada e afins, reclamavam, fulano, que a moto nem dá atenção pra mim. Eu falei, pois é, mas é melhor ele te trair com a moto, que é uma máquina, do que trair com uma mulher, que tal? Você prefere isso? Quer que ele seja mulherengo, ou você prefere que ele fique mexendo na moto, trocando escapamento, trocando óleo, conversando com os parça das motos?
Né? Então essa parte de moto, pra mim é tranquilo. Não sei por que as mulheres fazem tanto piti por conta disso. Até porque o pessoal da moto é diferente do pessoal que curte um carro ou som automotivo. É bem diferente, viu? É uma tribo bem tranquilinha, sabe? E fora que é do rock and roll, né? A maioria dos motoqueiros. Mas é. Você que tá padecendo aí, de repente, não sei, me veio te falar. Ai, porque meu namorado gosta da moto mais do que eu. Eu falei, minha filha, agradeça a Deus, porque você tá dando atenção pra moto é porque não tá dando atenção pra mulher. Porque quem tá focado na moto, de verdade, quem tá focado na moto não olha pros lados. E a tribo dos caras da moto é masculina. Tem umas mulheres aí que andam de moto, mas geralmente já são casadas ou, enfim, já tá engatado com alguém. Não se preocupa, não se preocupa. Não xie, não, desculpa eu falar, não enche o saco do teu namorado só porque ele gosta mais. Tem uns que colocam uns memes, né? Fala assim, ai, minha moto. Aí tá lá na cama com a moto. É assim mesmo. Pessoa, homem que gosta de moto é apaixonado por moto. Mas é melhor ele te trair com a moto, com a motoca, do que com outra mulher, tá? E geralmente esse pessoal não vai trair, não. Vai ficar só com a moto mesmo, a princípio. Princípio, né? Hoje em dia eu não sei. Chega. Vamos para a primeira leitura. Hoje a primeira leitura está no livro de Ezequiel 12, versículos de 1 a 12. As palavras do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, estás morando no meio de um povo rebelde. Eles têm olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, pois são um povo rebelde. Quanto a ti, filho do homem, prepara para ti uma bagagem de exilado em pleno dia à vista deles. Emigrarás do lugar onde estás à vista deles para outro lugar. Talvez percebam que são um povo rebelde. Deverás tirar a bagagem em pleno dia à vista deles, como se fosse a bagagem de um exilado. Mas deverás sair à tarde à vista deles como quem vai para o exílio. À vista deles deverá cavar para ti um buraco no muro pela qual sairás. Deverás carregar a bagagem nas costas e retirá-la no escuro. Deverás cobrir a face para não ver o país, pois eu fiz de ti um sinal para a casa de Israel. Eu fiz assim como me foi ordenado. Tirei a bagagem durante o dia como se fosse a bagagem de exilado. À tarde abri com a mão um buraco no muro. Saí no escuro carregando a bagagem às costas diante deles. E de manhã a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, não te perguntaram os da casa de Israel essa gente rebelde que estavas fazendo? Dize-lhes, assim fala o Senhor Deus. Este oráculo refere-se ao príncipe de Jerusalém e a toda a casa de Israel que está na cidade. Dize, eu sou um sinal para vós. Assim como eu fiz, assim será feito com eles. Irão cativos para o exílio. O príncipe que está no meio deles levará bagagem às costas e sairá no escuro. Farão no muro um buraco para sair com ele. O príncipe cobrirá o rosto para não ver com seus olhos o país. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 77, com o refrão: das obras do Senhor não se esqueçam. Mesmo assim, eles tentaram o Altíssimo, recusando-se a guardar os seus preceitos. Como seu país, se transviaram, como seus pais, se transviaram e o traíram como um arco enganador que volta atrás. Das obras do Senhor não se esqueçam. Irritaram-no com seus lugares altos, provocaram-lhe o ciúme com seus ídolos. Deus ouviu e enfureceu-se contra eles e repeliu com violência Israel. Das obras do Senhor não se esqueçam. Entregou a sua arca ao cativeiro e as mãos do inimigo a sua glória. Fez perecer seu povo eleito pela espada e contra a sua herança enfureceu-se. Das obras do Senhor não se esqueçam. O evangelho de hoje está em Mateus 18, versículos 21 e vai para o capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe deviam apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso.
Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que estás no céu fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia, veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Bem, o áudio ficou longo porque eu fiquei falando de comida, né? Mas, perdão. Eu vou ver se eu falo mais sobre Santa Dulce dos Pobres no momento oracional de hoje, tá? Que eu ainda não fiz o áudio. Mas assim, não tem muito o que falar, né, gente? Tem gente que conviveu com ela, recebeu ajuda dela, e no meu caso, eu tô longe, mas olha, na década de 80, ela era sempre notícia. Ela vivia sendo falada assim, o que ela fazia. Ela e Frei Damião, que se não me engano é um freizinho todo tortinho, que era tido. Eu acho que está correndo também o processo dele de entrar nos altares aí, na beatificação. Esse também saía bastante na TV. Na época, TV aberta mesmo. Essa aí que a gente fica chutando agora, agora virou um caos, né? Todo mundo odeia aquela que começa com G e termina com O, né? Mas na época era o canal de TV aberta mais respeitado, assim. E fazia algumas documentários, assim, uns casos verdade, era bem interessante. Hoje em dia realmente está bem complicado. Mas, para não deixar em branco, né, gente? Santa Dulce é muito querida por toda a região ali da Bahia. Diz que até aquele cara lá, o Paulo Coelho, recebeu uma mãozinha, na época que era pobre, né, dela. Ela não questionou nada e por amor fez, né? Então ela tem um carisma muito parecido com Madre Teresa de Calcutá, né? Muito mesmo. E com aquela doçura, diz que ela não dormia na cama, dormia numa cadeira, né, para penitência. Então, a princípio não tem uma questão mística envolvida, sabe? Por exemplo, Santa Faustina, conversando com Jesus misericordioso, né? Esse é um carisma, esse né? E até essa questão da primeira leitura, profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, para mim, assim, ele tem partes muito importantes, como, chegou um querubim, queimou meus lábios, porque meus lábios, imagina, eu estar diante do Altíssimo e meus lábios, eu sou pecador, aí vem o anjo, queima ele com a brasa lá, purificando, entrega um rolo, o Todo-Poderoso entrega um rolo, que é a palavra de Deus, manda comer. Tem aquela parte em que Deus também fala, que é bem importante, acho que é Ezequiel 32, não me recordo se é esse capítulo, do Vale de Ossos, que Deus Todo-Poderoso dá vida, os ossos se interligam, começa a criar carne e nervos e tudo, e formado um povo de Deus, não é? Essa é uma passagem bem impactante. Mas, no geral, o profeta Ezequiel, ele lembra muito essa coisa meio estranha, né? meio teatral, assim. Não no sentido negativo, ao contrário, no sentido até positivo. Deus fala, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. É um pouco diferente do profeta Jeremias, do profeta Joel, do profeta Isaías, né? Se você repara, assim, se você puder reparar, é um pouco diferente a forma como o Todo-Poderoso se utiliza do profeta Ezequiel. Mas, lógico, o profeta Ezequiel, assim como o profeta Elias e tudo, e como os outros, tem o seu valor, né? Deus se utiliza das nossas capacidades e às vezes a gente não entende muito as vontades do Senhor Todo-Poderoso com relação à nossa vida. Não entendemos as vontades de Jesus para a nossa vida, certo? Mas a gente precisa estar atento. Muitas vezes a gente pode estar precisado de estar ouvindo melhor e fazendo aquilo que é estranho aos outros, porque é a vontade de Deus. Porque o profeta Ezequiel parece uma coisa meio de louco, né? Se você olhar assim toda a trajetória, não é? Não parece? Parece. Nossa, abre um buraco na parede, sai de noite, cobre o rosto, sai com um buchinho,
não é buchinho. É um buchinho, né, de roupa e tal, como se fosse fugitivo. E na realidade acontece, né, o soberano do povo de Israel tem que sair desse jeito, como se fosse um bandido. Certo? Então, são formas diferentes que Deus nos chama para estar fazendo o seguimento. Então, às vezes, a gente não entende. Tem gente que é pregador, mas tem gente que quer ser pregador, mas não é o caso de si. Não é? Eu mesma tenho esse canal. Agosto é o mês de aniversário do canal, principalmente da liturgia diária. Me perdi no tempo. Eu não sei se tem 3 anos ou tem 2 anos. Eu acho que tem 3 anos. Acho. Só acho que tem uns 3 anos esse canal. Porque eu não comemoro aniversário de nada, né? Nem o meu mesmo. Mas de qualquer forma, agosto é um mês assim simbólico que eu comecei a fazer liturgia. Por quê? Primeiro que para mim era inviável, inviável mesmo. É uma questão assim de ordenar as ideias e coordenar o comentário, de acompanhar curtidas e compartilhamentos e depois gestar o negócio. Depois vão me acusar que tá usando dinheiro para ninguém. Então eu já nem quero, assim, desculpa falar. Não precisa se inscrever no meu canal, não precisa curtir, não precisa compartilhar. O que você pode é compartilhar via WhatsApp, em off, sem eu saber, porque os comentários estão desativados. Então o objetivo do meu canal no YouTube não é arrecadar dinheiro, graças a Deus. Ainda sobrevivo com um recurso aí que não tem nada a ver com o YouTube. Não me acho influenciadora digital. Eu falo meu espetáculo, eu tenho essa liberdade. Então muita besteira sai da minha boca, infelizmente. Tô tentando equilibrar meu humor, né? E obrigado a você que reza por mim. E obrigado a você que me odeia também, tá? Porque quem me odeia eu sempre coloco em oração. Estão sempre em primeiro lugar. Quem me odeia, quem eu odeio, quem eu sinto raiva, os inimigos. Eu não acho meus inimigos, ao contrário. Se todos os inimigos que eu tenho me ajudam a crescer na fé, na perseverança, me ajuda a melhorar um pouco, talvez como pessoa, ou talvez mostre a faceta ruim que eu tenho, tá ótimo, gente. Nossa, é lucro. Para mim, meu maior tesouro são meus inimigos, entre aspas, né? Eu não acho meus inimigos. Se você se acha, problema teu. Porque eu sou uma pessoa meio difícil, então eu consegui desagradar muita gente no correr dos tempos. Então, se você chegou aqui e é meus inimigos de uns anos atrás, não vou dar beijinho no ombro, não vou ser ridícula nesse ponto, não. Eu agradeço a você porque você me faz crescer como pessoa. Tô falando a verdade, eu não tô falando de mentira, não, nem pra afrontar, pra pisar na tua cabeça, não. Apesar que eu já tive, né? Vontade de pisar na cabeça de um monte de gente. Mas, como diz Jesus, temos que perdoar eternamente e perpetuamente, né? No Evangelho de hoje. Por que eu estou falando isso? Né? É para dizer, olha, gente, você acha que eu queria ter esse canal? Você acha que, sabe? É que, em parte, também eu gosto de falar as coisas, né? É um pouco desopilar meu fígado emocional psicológico. Por outro lado, em parte, foi uma espécie de chamado, porque eu, falar a verdade, eu sou bem desarticulada para falar, eu sou sofro de digressões, entendeu? Não sou muito boa assim para falar. Nem para dar aula eu era boa, né? Então, eu sou bem descoordenada. E ainda assim, eu venho aqui e faço a liturgia dando uns pitacos muito louco, que vai desde comida, criticar o governo atual, falar de catecismo da Igreja Católica, falar de umas experiências minhas muito louca da reconversão. Talvez você ache que eu não estou convertida. Pode ser, mas a opinião de Jesus é outra. Jesus sempre me chama. E eu tenho que agradecer a Jesus mesmo, eu tenho que agradecer a Deus Todo-Poderoso. Só eu posso dizer a misericórdia que eu tive. E Deus me livre se eu sair do caminho. Eu não posso ser aquele paralítico que Jesus curou e depois Jesus chegou de novo e falou: cuidado, não tornes a pecar novamente, porque coisa pior pode te acontecer. Eu sempre tenho essa passagem do Evangelho na minha mente. Porque a coisa que eu fiz foi tão feia, sabe, muitas coisas ao mesmo tempo no passado, que eu penso assim, se eu pecar e pisar na bola com meus 2 pés esquerdos com Jesus, eu tô ferrada. Ai, desculpa, falei palavra feia. Eu tô perdida, eu tô no inferno mesmo. Então, pelo menos eu tenho que tentar, patinando, né, na lama da minha vidinha,
cheia de pecado, miserabilidades aí e fazer o que pode. Então eu não me sinto pregadora, nada. Mas havia uma vontade inexplicável de eu estar fazendo o áudio. De estar fazendo assim. Era para ser podcast, mas não deu certo. Agora eu descobri que tem uma plataforma grátis de podcast, mas eu nem tentei mais. Então eu usei a plataforma do YouTube. Mas vocês nunca vão ver minha carinha, né? Porque eu não vou ficar comprando aquelas tranqueiradas toda lá, que faz luzinha redonda e coloca o tablet, o celular e... Ai, eu tô aqui falando... Vocês só vão ver minha voz mesmo, é melhor, sabe? Porque às vezes eu tô descabelada, né? Às vezes acabei de fazer um bolo. Esses dias eu tava com uma roupa, eu fui receber uma pessoa no portão, eu tinha feito o bolo, eu não tinha visto. Eu tava com blusa, tudo, e grudou farinha bem numa parte aqui da barriga que eu não conseguia ver. Aí depois eu fui olhar, tava tudo cheio de farinha. Bem atrapalhada eu, né? Isso que tem espelho em casa. Mas na pressa, fui atender a pessoa, tinha acabado de fazer um bolo, nem tinha reparado. Tava frio, quando vi, tava com uma tarja branca, assim, que acho que eu fui fazer alguma coisa com a farinha espirrou em mim e grudou na minha roupa, gente. Que horror. E fiquei acho que um dia e meio com aquela roupa, não tinha percebido. Bem distraída. Então tem coisa que não adianta você exigir de mim, né? E também não vou exigir nada de vocês. Se quiser ouvir, ouçam. Né? Às vezes eu conto umas coisas aí e fico dando umas curiosidades na vida de vocês. Procure saber sobre Edith Stein, procure saber sobre punk. Sabe, umas coisas meio uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas na realidade é uma forma de sobrevivência, né, gente? Blá, 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 blá. Gente, desejo a todos, então, uma ótima quinta-feira. Fiquem em paz, na paz de Cristo, na medida do possible e do impossible. Tá? Mas fiquem aí na paz de Cristo, não desistam, porque Jesus não desiste da gente. E, infelizmente, vai ter gente que vai dar mais surtadas, assim, são as crises, né? E a gente tem que aproveitar esses momentos que a própria pandemia nos dá para ver que máscaras que a gente estava levando e que infelizmente são máscaras. Tem que ver qual que é a realidade do nosso coração. A gente é ruim. Alguns são mais ruins que outros, né? Mas tem que ver. Certo? Então, gente, até me lembrei de um caso, mas não vou falar porque senão eu ultrapasso os minutos aqui, não dá certo. Desejo a todos, então, paz e bem, tá? Então, procure saber quais são os seus valores internos, quais são suas misérias internas e vamos todos nós, cada um na sua vidinha, nesse templo do Espírito Santo, verificar o que a gente pode estar melhorando no seguimento em Cristo. Tá certo? Tá bom? Então, desejo a todos a proteção da Sagrada Família na caminhada de vocês. Fiquem em paz. Paz e bem.